Bom dia, pessoal! O nosso grupo irá falar hoje sobre um caso de carcinoma papilar de tireoide. Paciente WC, 49 anos, branco e casado. Relata a presença de uma massa cervical anterior, localizada na linha média, e que apresentou aumento de tamanho desde que apareceu há um ano. O paciente também relata perda da sensibilidade local e desconforto para realizar a movimentação do pescoço, nega dor, alteração da voz e sinais logísticos. O paciente refere hipertensão arterial crônica em uso de losartana, hidroclorotiazida e simvastatina. Além disso, é ex-tabagista de 16 anos, com uma carga tabágica de 4 maços ano. Ao exame físico, havia uma massa palpável de característica fibroelástica, que era indolor e móvel à deglutição, de mais ou menos 5 centímetros na região supraioidea. Após ser submetido à uma ecografia, foi encontrada uma formação expansiva sólido-cística de característica hipoecogênica. Não havia presença de linfonodomegalias. O paciente foi então submetido a uma tomografia computadorizada, que indicou uma estrutura sólido-cística na linha mediana da região cervical, a qual sofreu exérese após o diagnóstico de um cisto do ducto tireoglosso. A exérese do cisto do ducto tireoglosso é realizada pelo método de Sistrunk, onde a incisão é feita sobre a massa e a dissecção deverá ser realizada até a continuidade com o corpo do ocioide. Após análise anatomopatológica, identificou-se um carcinoma papilar em tecido tireoidiano ectópico, com margens de ressecção cirúrgica livre de neoplasias. O tratamento foi a tireoidectomia total. Agora, falando um pouco mais sobre o diagnóstico do nosso paciente. O carcinoma papilar de tireoide corresponde a 85% dos casos de cânceres de tireoide e é assim denominado devido ao range das células foliculares tumorais em papila. Ele é prevalente em todas as idades, principalmente entre os 30 e os 50 anos. É caracterizado por um crescimento lento e um quadro majoritariamente assintomático. Apesar de ter um desenvolvimento lento, é comum a sua disseminação para os nódulos linfáticos da região cervical, mas a metástase à distância é rara. Nesta imagem da macroscopia, observamos ao lado esquerdo um tecido tireoidiano mais normal, marrom. Já à direita, vemos uma massa esbranquiçada e acinzentada, que representa o tumor, o qual é firme e apresenta áreas de fibrose. Já na microscopia, observamos muito claramente na imagem da esquerda estruturas papilares bem diferenciadas, em azul. Já na imagem da direita, temos o que chamamos de corpos pissamomatosos, que são corpúsculos calcificados encontrados geralmente nos eixos conjuntivos das papilas. Eles têm importância para o diagnóstico de carcinoma papilar, porque são muito mais raros em outros tipos de carcinoma de tireoide. Como diagnósticos diferenciais, temos primeiro o carcinoma medular de tireoide, um tumor das células C parafoliculares. Representa menos de 10% dos tumores malignos da tireoide. Os pacientes também apresentam um nódulo palpável, mas diferentemente do papilar, são mais sintomáticos. Além de que, as metástases à distância são mais comuns nesse tipo de câncer. Outro diagnóstico diferencial são os carcinomas foliculares, que representam 10% dos tumores de tireoide. Ele ocorre no grupo etário mais avançado do que o papilar, e o seu diagnóstico é feito da mesma maneira, pela presença de um nódulo único na tireoide. Mas ao contrário do papilar, ele geralmente não se dissemina para os gânglios linfáticos, e o seu tratamento é cirúrgico. Os carcinomas anaplásicos diferenciados constituem aproximadamente 1 a 2% de todos os carcinomas de tireoide. As células cancerígenas não se parecem muito com as células normais da tireoide sob o microscópio, pois apresentam muitas atipias. Trata-se de um câncer muito agressivo e a sua conduta mais adotada é um tratamento cirúrgico agressivo associado com a combinação de agentes quimioterápicos e radioterapias.
O sintoma mais comum é uma massa cervical com crescimento rápido, determinando sintomas compressivos, como disfagia, dispneia e rouquidão por comprometimento do nervo laríngeo recorrente. Até 50% dos pacientes podem ter metástase à distância. Um outro diagnóstico diferencial é o adenoma folicular, que é o tumor benigno mais frequente da tireoide. Sua malignização é rara e trata-se de um nódulo solitário. Este adenoma pode produzir hormônios tireoidianos de forma independente, sendo chamado nesses casos de adenoma tóxico. Os adenomas podem ser histologicamente indistinguíveis dos nódulos hiperplásicos observados nos bossos nodulares. Por isso, a melhor maneira de diferenciá-los é através da macroscopia. Nem todos os pacientes devem ser tratados. O segmento clínico prolongado pode ser a melhor opção. A tireoide ectópica é, basicamente, um tecido tireoidiano localizado fora de sua topografia de costume. Importante também ressaltar que, na maioria dos pacientes com tireoide ectópica, a tireoide ectópica é o único tecido tireoidiano funcionante do corpo, muitas vezes sendo causa de hipotireoidismo. Percebemos que o pescoço apresenta grande potencial para anomalias congênitas, devido à sua complexidade em estruturas em pequeno espaço. Dentre essas, cisto do ducto tireoglosso é a mais comum, e dentro desses casos, menos de 1% deles estão relacionados com carcinoma papilar. O acompanhamento da glândula tireoide é necessário, muito embora a necessidade de tireoidectomia, associada ou não à cirurgia de Sistrunk, é discutível. O diagnóstico raro de carcinoma do ducto tireoglosso só pode ser confirmado após cirurgia através de laudo anatomopatológico, muito embora a clínica possa presumir o diagnóstico. Os exames de imagem necessários são de extrema importância pré-operatória para avaliar a relação anatômica do cisto com as outras estruturas do pescoço antes da cirurgia por meio de tomografia ou ressonância magnética, ainda sendo importante perceber aumento de tamanho ou solidez, que faria necessária a investigação de carcinoma. Ainda em relação a exames, a PAF com estudo citológico não é recomendado. O exame aspirado de fluido coloide com epitélio ciliado colunar, se é detectado algum corpo pissamomatoso, deve então ser descartado o diagnóstico de carcinoma do ducto tireoglosso. Por fim, tratando-se da conduta, lembra-se que a dificuldade da definição da etiologia leva a linhas de condutas diferentes, ainda mais que não há um guideline que defina se deve haver tireoidectomia ou não para a retirada de cisto, entre outros. Muito obrigado, espero que tenham gostado.